De Jesus, diante da tua presença, nós estamos reunidos em teu nome e eu quero agradecer a ti por cada vida que está aqui nessa noite, para estudar as suas escrituras, para aprender um pouco mais de ti, para conhecer um pouco mais a tua verdade. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque nós sabemos o quão é difícil encontrar pessoas que queiram estudar a tua palavra, que queiram se aprofundar na tua verdade, que queiram conhecer mais de ti, Senhor. Eu louvo a ti por essas pessoas que o Senhor tem confiado a mim. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, graças te damos por esse momento. Que o teu Espírito venha sobre mim. Que ele me capacite a ensinar nessa noite. Que ele me conduza no teu caminho para a glória do teu nome. Obrigado por tudo nessa noite, Pai. Que o Senhor fez, que o Senhor está fazendo e que o Senhor ainda vai fazer. Em nome de Jesus. Vamos lá. Vamos aprender um pouquinho sobre a música. Vamos começar com Hebreus capítulo 11, verso 3. Porque para a gente entender de onde vem a música, precisamos entender Hebreus capítulo 11, verso de número 3. Hebreus capítulo 11, verso de número 3. Então, abra a sua Bíblia, já pegue sua caneta aí para vocês anotando, tá? Se houver alguma pergunta, podem perguntar, tá bom? Eu vou ler o texto aqui. Preste atenção no texto. Pela fé, por meio da fé, através da fé, nós entendemos. Ou seja, isso que Paulo vai dizer, eu só consigo entender por meio da fé. Se em mim houver fé. Porque se eu não tiver fé, eu não consigo compreender. Porque viver uma vida para Deus, irmão, é ter fé. Porque muitos textos, na verdade, acho que praticamente toda a Bíblia, né, para você compreender ela, tem que ser por meio da fé. Porque, olha que detalhe interessante. Imagina. Observe, a Bíblia fala que os céus e a terra foram criados por Deus por meio da sua palavra. A humanidade Deus criou o espírito, depois formou o corpo físico do homem. Agora, a ciência diz que a origem da terra veio de uma explosão chamada Big Bang. Darwin vai dizer que a nossa origem é os macacos, que nós somos uma evolução do macaco. Agora eu te falo, o que para você é verdade? O que Darwin fala ou o que a Bíblia fala? O que a Bíblia fala. Sim ou não? Sim. Mas observe, Sim. Você estava lá? Não. No dia que Deus criou, você viu Deus criando? E como que você acredita nisso? Pela fé. Pela fé. Observe, é possível uma mulher engravidar sem ter tido a relação sexual com um homem? Mas a Bíblia diz que Maria engravidou. Imagina a cabeça de José. Imagina você chegar pro seu marido e você falar assim, ó, eu tô grávida. Sendo que por um tempo longo você não teve uma relação com ele. O que você acha que vai passar na cabeça dele? Traição. Imagina a cabeça de José. Então observe. Para que eu possa entender as escrituras, eu tenho que ter fé, irmão. Porque se eu não tiver fé, a gente não acredita. E acredite, tem muitos textos que pela nossa razão, dá para duvidar. Então vamos lá. Pela fé, por meio da fé e através dela, entendemos que os mundos, olha o detalhe, os mundos, a palavra mundo está no plural, dizendo a respeito de mais de um mundo. Na verdade, dois. Mundo espiritual e mundo físico. Anota aí, então existem dois mundos. Um mundo espiritual e um mundo físico. Então entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Olha o detalhe. De maneira que aquilo que eu vejo
aquilo que eu vejo não foi feito daquilo que é aparente. Então, olha o detalhe do texto. Pela fé entendemos que os mundos, qual mundo? Dois mundos, o mundo espiritual e o mundo físico. Entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. De maneira que aquilo que eu vejo, aquilo que eu estou vendo, que os meus olhos estão vendo, não veio a existir daquilo que é aparente. Aqui está a doutrina da lei da existência de todas as coisas. Quando nós estudamos teologia, a lei da existência de todas as coisas vem a partir desse texto. Esse texto é o ponto de partida para que nós venhamos entender a doutrina da lei da existência de todas as coisas. Porque observe um detalhe. Qual é a origem de tudo que existe nessa vida, nessa terra? Como que as pessoas criou tudo? Porque observe, tudo que existe nessa terra tem uma origem. Então, a lei da doutrina da origem de todas as coisas vem a partir desse texto, dessa revelação. Por quê? Porque tudo que é aparente não foi feito daquilo que eu vejo. Tudo que existe nesse mundo, estou falando do mundo físico, lembrando, existem dois mundos, o mundo espiritual e o mundo físico. Tudo que existe no mundo físico veio a existir daquilo que eu não vejo. O que eu não vejo? O mundo espiritual. Então observe um detalhe. Eu não sei se você sabe, mas a ciência já está chegando a um nível de revelação de quase começar a conhecer o mundo espiritual. Quem já ouviu falar de antimatéria? A ciência fala da antimatéria. Antimatéria já é o mundo espiritual. Então observe, tudo que existe nesse mundo veio a existir do mundo espiritual. Porque primeiro no mundo espiritual existiu, e tudo que existe nesse mundo é uma inspiração do mundo espiritual. Anotem isso daí. Tudo que existe nesse mundo é uma inspiração do mundo espiritual. Um exemplo, essa cadeira que vocês estão sentada, ela só existe nesse mundo porque no mundo espiritual ela existiu primeiro. Então, a Bíblia diz que essa cadeira é uma sombra, uma cópia, uma figura de uma cadeira verdadeira e real que existe no mundo espiritual. O seu corpo físico é uma sombra, é uma cópia de um corpo espiritual. A mesa que está sobre sobre você, essa mesa é uma cópia, é uma sombra, é uma figura de uma mesa que existiu primeiro no mundo espiritual. Então tudo existiu no mundo espiritual primeiro, depois passou a existir no mundo físico. Então anotem isso daí. Tudo que existe nesse mundo, tudo, casa, carro, avião, roupa, cadeira, mesa, tudo que existe nesse mundo veio a existir do mundo espiritual. É uma sombra, é uma cópia, é uma figura do mundo espiritual. Inclusive a música. Olha o detalhe. Inclusive a música. Então observe, se existe música nesse mundo, nesse plano de existência, é porque no mundo espiritual primeiro ela existiu. Se existe instrumento musical nesse mundo, é porque no mundo espiritual primeiro existiu. Quem está conseguindo entender? Amém. Entender? Amém. Tá claro isso, não tá? Sim. Então tudo que existe nesse mundo físico veio a existir do mundo espiritual. Então tudo que existe aqui é uma cópia, é só uma cópia, é uma sombra, porque no mundo espiritual existiu primeiro, e tudo que existe aqui é uma cópia de lá. Inclusive a música. Então observe. Então tudo que existe nesse mundo foi inspirado pelo mundo espiritual. Tudo que existe nesse mundo foi inspirado pelo mundo espiritual. Um exemplo, as armas de guerras na antiga aliança, como que as espadas, as lanças, os arcos e flechas, quem que você acha que ensinaram eles a construir isso? Há um livro apócrifo chamado o livro de Enoque, que lá fala sobre um anjo chamado Azazel.
Nesse livro apócrifo, esse anjo é um dos anjos que se deitou com as mulheres em Gênesis capítulo 6. E elas engravidaram e delas nasceram os Néfilins, os gigantes. Esse Azazel, diz esse livro apócrifo, que foi ele que ensinou os homens a construir as armas de guerra. Lança, espada, arco, flecha. Porque o homem, irmãos, não tem capacidade humana para criar tudo o que está criando. Tudo que criou, tudo que está criando, tudo que vai criar. Tudo que existe aqui é um flash de memória do mundo espiritual. Porque observe um detalhe. Nós somos inspirados pelo mundo espiritual. Observe um detalhe. A Bíblia diz que nós existimos dentro de Deus antes da fundação do mundo. Abra sua Bíblia em Efésios. Eu preciso dar essa introdução para que vocês entendam isso de uma forma clara, tá? Então, tenha um pouquinho de paciência, porque às vezes vocês já ouviram isso 10 vezes, mas é necessário a gente falar novamente. Efésios capítulo 1, verso 3 e verso 10. Perdão, verso 3 e verso 4. Efésios capítulo 1, verso 3 e verso 4. Paz, Fer, Deus te abençoe. Acharam aí? Diz assim o texto: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então observe, Deus nos abençoou com todas as bênçãos nos lugares celestiais no mundo espiritual em Cristo. Quem já recebeu uma bênção do Senhor? Essa bênção, antes de existir no mundo físico, primeiro existiu no mundo espiritual. Porque nada acontece nesse mundo se primeiro não acontecer. Por isso que é um texto que ele é muito mal interpretado. O texto vai dizer assim, ó, vamos ver se vocês lembram. Se vocês lembrar, continue ele, tá? O texto vai dizer assim, olha isso aqui, irmã Silvia, irmã Mozaniele. O texto vai dizer assim, ó. Tudo que ligares na terra será ligado no céu, sim ou não? Sim. Mas está errada essa tradução. Porque quando eu leio assim, irmão Bosco, exatamente, no céu é ligado primeiro. Exatamente. Mas observe, o texto original está assim, ó. Há uma tradução, eu não lembro qual é agora, depois eu posso até pesquisar e mandar, que está o texto correto. Está escrito assim, ó. Tudo que ligares na terra terá sido ligado no céu, porque no céu acontece primeiro. Quando eu falo de céu, estou falando do mundo espiritual. Quando a Bíblia fala do céu, do mundo espiritual. Então observe, se você ligou aqui na terra, porque o mundo espiritual ligou primeiro. Se você desligar na terra, porque o mundo espiritual desligou primeiro. Tudo lá acontece primeiro. O que chega até nós é uma sombra. É uma cópia do que lá já aconteceu. Lá está a verdadeira aparência. Lá está a verdadeira forma. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo. Quando você anda na rua, o sol bate em você, reflete no seu corpo. No chão, o que você vê? A sua sombra, sim ou não? Sim. Mas a sua sombra é a imagem real sua? Não. Não, porque é só um borrão. Então tudo que existe nesse mundo é só a sombra, porque a imagem real está no mundo espiritual. Olha que tremendo. Então, vamos lá. Verso 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Antes do mundo ser fundado, eu já existia. Eu era um espírito, eu já existia. E aonde que eu estava? Em Deus. Zacarias, vai lá, Zacarias capítulo 12. Zacarias capítulo 12, verso 1. Eu vou ler aqui só para a gente ganhar tempo, senão a hora avança, tá? Peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor, o que estende o céu e que funda a terra e que forma o espírito do homem dentro dele. Então, antes do mundo existir, você já existia dentro de Deus. Você era um espírito e estava dentro de Deus.
Então nós já existíamos antes da fundação do mundo. Antes de nós virmos para a terra, nós já existíamos. E onde nós estávamos? Dentro de Deus. Nós éramos um espírito que estava dentro de Deus. Então, observe um detalhe. O mundo espiritual está dentro de Deus. Posso falar algo aqui para vocês? Pode sim. Deus não está na eternidade. Olha, anota isso daí. Isso aqui é polêmico. Você pode soltar essa frase no Facebook e sair correndo que o povo vai empinar a carroça. Deus não está na eternidade. Por quê? Porque é a eternidade que está dentro de Deus. Porque se Deus estiver na eternidade, eu estou dizendo que a eternidade é maior do que ele, não é. A eternidade está dentro de Deus. O mundo espiritual está dentro de Deus. Fora de Deus não há nada, não existe nada, não tem nada. Tudo está dentro dele. Por isso, irmão, por isso, irmã, que quando Deus olhar para você por meio de sonho, por meio de visão, ou usando alguém para falar que ele tem o controle da sua vida, da sua situação, pelo amor de Deus, acredite. Glória a Deus. Porque tudo está dentro dele. Se nós estamos dentro de... Se o mundo espiritual estava dentro de Deus, nós conhecemos o mundo espiritual. Por quê? Porque nós já existimos em Deus. Nós conhecemos, nós vimos o mundo espiritual. Só que quando nós nascemos, nós perdemos a consciência, a lembrança da vida que nós tivemos no mundo espiritual, irmã Silvia. Irmã Fer. Os judeus vão dizer que um anjo do Senhor, quando você nasceu, tocou aqui em você, ó, no seu lado superior, para que você esquecesse da vida no mundo espiritual que você tinha. Tô falando que é bíblico não, tô falando que os judeus falam isso, tá? Falam isso. Eles ensinam isso. Então você esqueceu. Os déjà vus que você tem, nada mais é, nada menos é, do que flashes de memória da vida espiritual que você tinha em Deus. Porque antes de você vir para a terra, Deus mostrou para você tudo que você ia viver aqui. Por isso que está escrito em Salmos, que Deus escreveu todos os meus dias em um livro antes que um desses dias viesse a existir. Antes de você vir para a terra, Deus mostrou todos os seus dias na terra. E você nasceu porque você aceitou o chamado de Deus. O chamado de Deus é tudo isso que você está passando nessa vida. Amém. Tanta prova, dificuldade, família, tudo que você está passando, você aceitou. Aí tem gente que reclama da família, do casamento, dos filhos, da vida, da aprovação, mas você aceitou. Porque antes de você vir, Deus... Porque o chamado de Deus foi isso. Deus olhou para você e te chamou e falou assim, ó, você vai viver isso, vai estar nessa família, vai casar com essa pessoa, vai ter esses filhos, sua vida vai ser essa, você vai passar por uma provação aqui, mas fica tranquilo, você vai vencer, tal, e essa será a sua recompensa na eternidade. Você olhou para Deus assim, ó, eu aceito. Aí Deus te soprou na matéria e você veio para esse mundo. Só que quando você nasceu, você esqueceu dessa vida no mundo espiritual. Esses flashes de memórias que a gente tem, chamado déjà vu, que quando a gente passa por uma situação, parece que nós já vivenciamos aquilo, é flash de memórias que o teu espírito está tendo da vida no espírito que você tinha em Deus. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque você acha que da onde que o homem criou a luz, a lâmpada? Você acha que da onde que o homem que criou o fogo? Você acha que da onde que veio a ideia do homem criar barco, navio, criar avião, criar carro, criar mesa, criar copo? Desses flashes de memórias, irmãos. Quem conseguiu entender? Amém. É desses flashes de memória. Homem nenhum tem capacidade de criar tudo que criou. Por que desses flashes de memória? Porque tudo que existe nessa terra primeiro existiu no mundo espiritual. A Bíblia diz que debaixo do trono de Deus há um estacionamento dos carros e carruagem de fogo de Deus. Um dia eu quero te mostrar o estacionamento onde Deus estaciona os seus carros. Então, quando um homem criou a luz, irmão, ele criou a partir de um flash de memória. É que para ele surgiu uma ideia. Mas para nós que conhecemos as Escrituras, foi um flash de memória.
Até nos desenhos, quando no desenho parece, um personagem ele vai ter uma ideia. Parece uma lâmpada aqui, né? Que ele teve uma ideia. É um flash, é uma luz, sabe? Isso é um flash de memória da vida do mundo espiritual. Que ele está tendo, e aí ele acha que ele criou, mas na verdade ele não criou, ele já viu aquilo. Ah, fala alguma coisa aí, gente. Glória a Deus. Vocês estão conseguindo entender? Sim, sim. Tá, vamos lá. É forte, Brasil. É forte, Brasil. Irmã Silvia, a música e os instrumentos musicais primeiro nasceu no mundo espiritual. Primeiro foi criado no mundo espiritual. Vamos ler esse texto? Ezequiel capítulo 28, vamos lá. Aguenta aí que eu ainda vou falar de Jubal, o Jubal, ele que criou os instrumentos musicais na terra, viu? Calma, aguenta aí que nós estamos só na introdução da aula. Daqui a pouco nós começamos a ensinar. Ezequiel, capítulo 28. Eu passei quase o dia inteiro estudando isso aqui hoje. Notando os textos. Capítulo 28, verso 11. Posso ler? Pode ser. Veio mais a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e dize-lhes: Assim diz o Senhor Jeová: Tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeita em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. Toda a pedra preciosa era a tua cobertura: o sardônio, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra, olha o texto, a obra dos teus tambores e dos teus pífaros estavam em ti. Olha o texto. As obras dos teus tambores e dos teus pífaros estavam em ti. No dia em que fosses criados foram preparados. No dia que Deus criou Lúcifer, Deus criou nele esses instrumentos musicais. Os tambores e os pífaros. Instrumentos de cordas. Olha o detalhe. No dia que Deus criou Lúcifer, criou os instrumentos musicais nele. Os instrumentos musicais não foi dado a Lúcifer, foi feito nele, fazia parte da sua natureza, fazia parte dele. Lúcifer não tinha um tambor que ele batia, o tambor estava nele. Lúcifer não tinha um instrumento de corda que ele tocava, estava nele, foi criado nele, fazia parte do seu corpo. Quem está conseguindo entender? Baseado nesse texto, irmão Bosco, muitos acreditam e até pregam e ensinam que Lúcifer é regente do coral. Mas isso não é bíblico, isso não é verdadeiro. Porque nenhum texto de Gênesis Apocalipse diz que Lúcifer é regente de coral. E ele nem pode ser regente do coral. Porque se houver algum regente do coral no céu, tem que ser o Espírito Santo. Porque só o Espírito Santo conhece as profundezas de Deus. Só o Espírito pode te inspirar a cantar verdadeiros louvores, a entoar verdadeiros louvores a Deus. Lembrando que a palavra louvor no original dá a ideia de elogiar, enaltecer alguém. E eu só consigo elogiar alguém se eu conhecer ela. Isso aqui é uma outra aula. Pífaro parece uma flauta. Vocês estão conseguindo entender? Muito bem. Então observe. Mas outro texto, Ju, que nós vamos ler daqui a pouco, vai dizer que Lúcifer caiu ao som dos seus instrumentos de corda. Olha isso aqui, irmã Fer. Olha isso aqui, Vini. A Bíblia diz que quando Lúcifer foi lançado na terra, Mozaniele, ele caiu. E quando ele caía ao som dos seus instrumentos que estavam nele. Ah, para com isso, hein? Meu corpo até arrepiou aqui. Como esses instrumentos estavam nele? Ah, aí já é um mistério, irmão Bosco. Acredito eu que quando ele andava, sons saíam dele. Sons de instrumentos musicais saíam dele. Quando ele falava, sons de instrumentos musicais saíam dele.
Lúcifer não era regente de coral, mas era um instrumento de louvor a Deus. Não era regente. Porque se nós formos ler o capítulo 31 de Ezequiel, nós vamos ver que toda a unção que Lúcifer tinha vinha do Espírito Santo. Então até Lúcifer, para louvar a Deus, tinha que ter inspiração do Espírito Santo. Quem está conseguindo entender? Amém. Então, observe um detalhe, irmã Fer. Quando alguém vai louvar a Deus, é o Espírito Santo que ministra no coração das pessoas, nos nossos corações, para que nós venhamos louvar a Deus. O Espírito que vai nos reger, que vai reger o ministro de louvor. O Espírito que vai direcioná-lo como ele deve verdadeiramente louvar a Deus. Então tudo que fazemos para Deus deve ser direcionado pelo Espírito. Deve ser, né? Infelizmente muitas das vezes não é. Mas tudo que nós venhamos fazer, inclusive louvar a Deus, deve ser por meio do Espírito Santo. Então observe, Lúcifer tinha os instrumentos nele. Nele foram feitos os tambores, os pífaros. Lúcifer era uma ferramenta de louvor a Deus, um instrumento de louvor a Deus. Então, olha isso aqui, irmã Silvia, anota isso aí, Vini. Lúcifer não aprendeu a tocar. Lúcifer tinha os instrumentos nele. Agora imagina, nós temos um músico aqui, que é o Vinícius. Ele é o meu primo, o primo da minha esposa. Ele é músico, ele toca assim, instrumento musical de uma maneira tremenda. Ele tem esse dom, correto? E ele toca muito bem, ao ponto dele já ter sido convidado, já até tocou pro Leonardo, pro Zé Felipe. De tanto que ele é bom naquilo que ele faz. Você está conseguindo entender? Ele toca de uma maneira muito boa. Então, se o Vinícius toca bem, se uma pessoa pode chegar a um nível alto de saber tocar um instrumento musical, imagina Lúcifer. Imagina como Lúcifer era. Porque Lúcifer não aprendeu, os instrumentos estavam nele. Os instrumentos faziam parte do seu próprio corpo. Vocês estão conseguindo entender? Amém. Agora, olha que detalhe interessante. Olha isso aqui, irmã Fer. Olha isso aqui, irmão Bosco. Quando Lúcifer caiu, quando ele cai, e Deus o lança ele em terra, ele cai com o dom da música. Gente, eu estou falando isso aqui para vocês, mas tem hora que me dá vontade de orar em línguas, de tão poderoso que está sendo essa aula, vocês não têm noção. E tão revelador que está sendo isso. Quando Lúcifer cai, o dom da música cai com ele. Porque está escrito, os dons são irrevogáveis. Uma vez que Deus te dá um dom, ainda que você caia, Deus não tira ele de você, você cai com o dom. Então Lúcifer, quando ele caiu e se tornou maligno, ele caiu com o dom da música. Olha que poderoso. Olha que poderoso isso aqui. Quer ver? Ó? Irmão Bosco, abre Romanos capítulo 11, verso 29. Romanos capítulo 11, verso 29. Se o senhor puder ler esse texto, fazendo um grande favor. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Ó, Deus não se arrepende. São irrevogáveis. Uma vez que Deus te dá um dom, ele não se arrepende, ele não pega de volta, ainda que você caia. Quando Lúcifer caiu, os dons caíam com ele. Sim. Então, por isso que o texto vai dizer em Isaías capítulo 14, que quando Lúcifer caiu ao som dos instrumentos que estavam nele. Ele foi derrubado no abismo ao som dos seus instrumentos, porque o dom da música não foi tirado dele. Abre lá, Isaías capítulo 14, verso 9. Deixa eu mostrar isso aqui para vocês.
Isaías capítulo 14, verso 9. Acharam aí? O texto diz assim, ó. O inferno, falando do Sheol, desde o profundo se turbou por ti, para te sair ao encontro na tua vinda. Despertou por ti os mortos e todos os príncipes da terra e fez levantar do seu trono a todos os reis das nações. Estes todos responderão e te dirão, tu também adoeceste como nós e foste semelhante a nós. Já foi derribado no inferno. A tua soberba, olha o texto, com o som dos teus alaúdes, os bichinhos debaixo de ti se estenderão e os bichos te cobrirão. Deixa eu ler uma outra tradução. Preste seu celular aí, João. Deixa eu ler aqui uma outra tradução para você entender melhor isso aqui, tá? Só um minutinho, pessoal. Deixa eu pegar aqui a Bíblia Online. Deixa eu ler na NVI. Ou na NH. Tá na NVI já. Isaías capítulo 14, verso 10. Verso 10. Verso 11. Deixa eu pegar outra tradução, tem uma tradução melhor. Ó, tem uma tradução que fala assim, ó. Aonde foi para parar a sua vaidade? Onde está agora a música das suas harpas? Elas estão aqui no mundo dos mortos, no inferno, onde você vai se deitar em cima de vermes e vai se cobrir com um bicho. Ou seja, para onde Lúcifer foi, os seus instrumentos foi com ele. A música foi com ele. Vocês estão conseguindo entender? Então, irmão Bosco, Lúcifer quando cai, ele cai a um som dos seus instrumentos. Ó, outra tradução vai dizer assim, ó, sua soberba foi lançada no inferno, junto com o som das suas liras. Vocês estão conseguindo entender? Então ele caiu ao som dos seus instrumentos. Quando ele caía, os seus instrumentos tocavam. Ele caía ao som dos seus instrumentos. Por quê? Porque Lúcifer não perdeu o dom da música, não perdeu seus instrumentos. Então quando ele caiu, os dons caíram com ele. Pode falar, irmã Silvia. Pode perguntar. Aqui no versículo 9, no finalzinho, fala assim, você também perdeu as forças como nós, e tornou-se como um de nós. Nós quem? Que ele perdeu as forças? Como um de nós quem? Com os outros anjos, que caiu com ele. Se refere quem é quem? Ela quer Mas era os perguntar. anjos que seguiam ele, que estavam falando para ele? Sim. Quem é quem? Porque observe, Lúcifer era diferente de qualquer outro anjo. Aí o que eles estão querendo dizer é, você perdeu a luz como nós. Tudo que nós tínhamos, nós perdemos. E agora nós vamos ver que você também perdeu. Ou seja, ele prometeu tanto e não fez nada. Lúcifer era sacerdote dos outros anjos. Deveria cuidar dos outros anjos. Mas quando eles veem que Lúcifer caiu, que se tornou como eles... Conseguiu entender? Vamos lá. Então observe. Quando Lúcifer cai, o dom cai com ele. Correto? Agora Lúcifer é caído. Agora Lúcifer faz parte do reino das trevas.
E o dom que ele tinha, ele continua tendo. Só que agora ele vai usar para um propósito contrário ao propósito que Deus estabeleceu. Porque quando Deus criou os instrumentos musicais nele, foi para um propósito. Qual? Ser um instrumento de louvor a Deus. Abra sua Bíblia em Jó capítulo 38. Capítulo 38, verso 7. O texto vai dizer assim, ó. Quando as estrelas da alva juntamente e alegremente cantavam e todos os filhos de Deus jubilavam. Ou seja, enquanto Deus está criando a terra, os anjos do Senhor estão cantando e jubilando, estão alegres cantando a Deus. Olha o detalhe, enquanto Deus está criando a terra, enquanto Deus está trabalhando, os anjos estão cantando. Por quê? Porque Deus ama trabalhar em meio aos louvores entoados a Ele. Então observe, olha que detalhe interessante. Deus é um espírito que possui 3 almas. A alma do Pai, a alma do Filho e a alma do Espírito Santo. Correto? A música, ela tem o poder de mexer com a alma, de tocar na alma da pessoa. A música, o que é alma? Mente, vontade e emoção. Então, quando tocava essas músicas em louvores a Deus, tocava a alma de Deus, a emoção de Deus, as vontades de Deus, a mente de Deus. E enquanto eles estão cantando, Deus está trabalhando. Por quê? Porque um verdadeiro louvor pode mexer com a alma de Deus ao ponto de Deus ter vontade de trabalhar em seu favor. Glória a Deus. Porque a música foi criada para esse princípio. Para louvar a Deus. Para engrandecer e enaltecer o nome do Senhor. Olha que detalhe interessante. A música também foi criada para invocar, atrair a presença de Deus. E Deus não é espírito. Então a música tem o poder de invocar o Espírito de Deus. Quem está conseguindo entender? Amém. Esse João é 38? Jó, é Jó. Jó 38. Jó 38, verso 7. Então observe, a música, ela tem o poder de invocar o Espírito de Deus. A música, ela tem o poder de mexer com a alma de Deus, com as emoções de Deus, com as vontades de Deus. Quando Lúcifer cai, ele cai com um dom. E agora, esse dom que ele usava para louvar a Deus, para engrandecer, agora ele vai usar em favor dele, porque a partir da queda de Lúcifer se ergue um trono, se ergue um governo, um reino, que nós conhecemos como o reino das trevas. E assim como Deus inspirava, como o Espírito Santo inspirava, o espírito de Lúcifer, o espírito do diabo, também tem poder de inspirar. Anotem isso daí. Assim como o Espírito Santo inspira, o espírito das trevas também inspiram. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 4, verso 20. Gênesis capítulo 4, verso 20. Está escrito assim: E Ada teve a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e tem gado. E o nome de seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgãos. Ou seja, este foi o pai dos instrumentos,
Jubal foi pai ou inventor dos instrumentos de corda e sopro. Pastor, Gênesis, qual que é o Ó, Gênesis capítulo 4, verso 20, o 21. Então observe. Jubal foi o criador desses instrumentos. Só que tem um detalhe interessante, irmã Silvia. Qual o detalhe? A descendência de Jubal. Porque qual que é a descendência de Jubal? Caim. E por que aqui está o problema? Porque a Bíblia vai dizer que Caim é filho do maligno. Caim a natureza de Caim é uma natureza maligna. A Bíblia fala que Caim era do maligno. E a natureza dos seus descendentes, ou a maioria esmagadora dos descendentes de Caim, também era do diabo. Inclusive Jubal. Então Jubal, ele criou os instrumentos de corda e de sopro. A pergunta que fica é, se ele é descendente de Caim e Caim é do maligno, quem que instruiu ele? Quem que inspirou ele? O maligno, Lúcifer. Quem está conseguindo me pegar? A partir desse texto, a música desandou. A partir desse texto, os ritmos desandaram. A partir desse texto, a música perdeu o seu propósito principal. Então aquilo que Lúcifer fazia para Deus, agora ele faz para ele. Por isso que quando você vai no centro de macumba, antes de qualquer espírito manifestar, o que eles fazem? Cantam música e tocam tambores. E detalhe, o ritmo dos tambores é um diferente do outro, porque cada ritmo tem o poder de atrair um espírito. Se naquela noite, naquela reunião, eles vão chamar a pombagira, é um ritmo de música, de letra de música e de ritmo de toque nos instrumentos musicais que eles fazem. Por quê? Porque cada ritmo e cada música chama um espírito específico. Então, se eles forem chamar a pombagira, eles tocam um certo tipo de música, um ritmo. E aquele ritmo, irmão, acredite, vai descer a pombagira, não vai vir Zé Pilintra. Não vai vir a Chucaveira. Porque a música tem poder de invocar espíritos. Quem está conseguindo entender? Amém. Tem um músico que eu ouvi ele num podcast, ele foi para a África. E ele foi para a África para conhecer e estudar um pouco mais os ritmos musicais. E ele chegou no africano, não sei se era pastor, apóstolo, eu não sei o que o cara era. Ele começou ele foi para aprender com um cara sobre ritmos de música. E ele começou a fazer um toque de ritmo. Quando ele começou a fazer um toque de ritmo batendo, o cara olhou para ele e falou assim, para. Porque se você continuar batendo dessa forma, você vai invocar um espírito de demônio. Ele até falou qual era, eu não me recordo. Era um demônio específico. Quem está conseguindo entender? Amém. O cara falou para ele parar, ele falou assim, ó, porque se você continuar mais alguns minutos, vai vir um espírito demoníaco aqui. Quem está conseguindo entender? Amém. Por quê? Porque ele foi estudar, uma das coisas que ele queria estudar era as batidas do funk. Porque eu não sei se você prestou atenção, mas todo mundo que toca e ouve funk tem desejos e sentimentos de viver uma vida promíscua sexualmente. Tem desejo de ficar sensualizando. Porque o toque e a batida do funk, quando toca a tua alma, te dá vontade de rebolar quase seminua.
Porque esse toque atrai um espírito chamado pombagira, o demônio da sensualidade. Por isso que em bailes funk há muita promiscuidade sexual. Mulheres, irmãos, seminuas que estão ali dançando. Porque o toque daquela batida toca a alma da pessoa e mexe com a emoção. Oh, gente, eu tô falando isso aqui, pelo amor de Deus. Amanhã eu acordando com o corpo tudo dolorido. Vocês estão conseguindo entender? Amém. Amém. Porque a música tem o poder de tocar a sua alma e ditar o que você vai fazer ou não. Olha como que a música é poderosa. Tem música que você ouve, ela mexe com sua alma e suas emoções e te dá saudade do passado. Ah, para com isso. Te traz a lembrança, aquele namorinho, aquele primeiro amor que você teve. E quer tentar reacender essa paixão. Eu não sei se eu continuo ou se eu paro por aqui. Que eu tenho mais coisa para falar. Pode avançar. Se depender de mim, pode avançar. Vocês estão conseguindo entender? Tem música que você ouve que te dá desejos e vontade de beber cada vez mais e mais. Porque a música tem esse poder de tocar a alma das pessoas. Às vezes você está ouvindo uma música e aí aquela música dá vontade de abrir uma cerveja e começar a tomar. É assim ou não é? Não, comigo não é. Comigo não é. Então observe esse detalhe. A música tem o poder de envolver a alma da pessoa e ditar o que você vai fazer ou não. Tem música, irmão, que o toque dela quase te faz chorar. Quem está conseguindo entender? Amém. Porque por detrás dessa música há uma união de letra com ritmo que foi inspirada pelo mundo espiritual para alcançar a tua alma e determinar o que você vai fazer, o que você vai pensar, o que você vai desejar. Isso aqui era pra você ter anotado isso aqui, viu? Que agora nem pede para repetir, que eu já nem lembro o que eu falei. Fica gravado aqui. Quem tá conseguindo entender? Amém. A letra misturada com o ritmo, inspirada pelo mundo espiritual, ela tem um propósito de alcançar a tua alma e determinar o que você vai fazer, o que você vai sentir, o que você vai desejar, o que você vai pensar. Então eu sou o único ser humano diferente, porque para mim música é tudo normal, não tem essa coisa de estar ligando nada a nada. Eu ligo Amém. ao desenvolvimento, mas assim, diretamente, as coisas errôneas, não ligo de jeito nenhum, nunca liguei. Observe um detalhe. Anota isso daí. A alma, ela é dividida em 3 partes. Ela é mente, ela é vontade e ela é emoção. Correto? Sim. Então, quando a alma é atingida, ela compromete a sua mente, a sua vontade e as suas emoções. A alma tem esse poder de atingir... A música tem esse poder de atingir a alma. Atingindo a alma compromete os pensamentos, as vontades e as emoções. Por isso que quem ouve funk, irmão, tem desejo de dançar sensualizando. Porque as batidas dessa música, alcançando a sua alma, te faz pensar, te faz ter essas emoções, esses desejos. Tem música que te faz lembrar do passado e te prende ao passado. Ela vai te prender ao passado. Vocês estão conseguindo entender? Tem música que vai te prender, vai te trazer a memória,
aqueles romances que você teve, e quando vier esses pensamentos, vai gerar uma emoção e um desejo. Aí a pessoa fica assim, ó, ei, como era bom o passado. Ó, quando eu estava no passado eu era assim, assim, assado. É isso que o diabo quer, nos prender ao passado. Quem está conseguindo entender? Amém. Pastor, mas lembrar do passado, às vezes, uma coisa boa é errado? Não assim, desamorinho, essas coisas aí que o senhor está falando, que remete a pensar outras coisas. Mas tipo assim, vamos dizer, meu pai, quando era vivo, nós fazia aquela viagem, todo Natal nós fazia aquilo, é errado? Eu vou te falar aqui, aí eu vou te explicar o porquê. Porque toda lembrança do passado, seja bom ou ruim, ela tende a te prender ao passado e te dar um desejo de você querer viver hoje aquilo que já foi. Vou voltar. E não vai voltar. Eu tenho um exemplo. Vamos supor que você tem saudade de alguém que morreu. Essa saudade vai te prender a um momento que te trouxe alegria, ao qual você gostaria de viver hoje. E esse é o problema. Porque aquilo que passou não volta mais. Precisamos olhar para frente e seguir em frente. Por isso que qualquer lembrança do passado, fica lembrando... Eu falo isso, irmão, mas eu muitas das vezes eu era muito preso ao passado. Minha esposa é que toda vez que eu ia para Lençóis, até hoje, né? Às vezes eu vou para Lençóis, eu lembro da minha infância e tal. E eu sempre falo a mesma coisa. Olha, eu estudei aqui, eu vim aqui e tal. E eu vejo que aquilo tende a me empreender. Por quê? Porque eu queria voltar àquilo e eu não volto mais. E quando eu desejo voltar àquele momento, a minha vida para. Porque eu não consigo valorizar a vida que eu tenho hoje. Então qualquer lembrança do passado não é bom. Quem conseguiu entender? Mas Silvia, você tinha alguma pergunta para fazer? Quer perguntar alguma coisa? Tá. Então observe, abre 1 Samuel capítulo 16, verso 23. Primeiro Samuel, 1 Samuel capítulo 16. Sim. Isso, verso 23, irmão Bosco. 23. Eu vou ler desde o verso 14, só para você entender o que o texto está se referindo, tá? Vamos ler um pouquinho o contexto. O texto diz assim, ó. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul. E o assombrava um espírito mau. Olha isso aqui. E assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Então esse espírito mau que perturbava Saul veio da parte de Deus. Porque o diabo não tem o poder de tocar na tua vida, irmão, se Deus não autorizar. Então qualquer ação demoníaca, maligna na sua vida, acredite, é Deus mandando, é Deus ordenando. Porque o diabo nada mais e nada menos é do que uma varinha da correção de Deus para a tua vida. Pode perguntar, irmã Silvia. O que quer dizer que o Espírito se retirou? Porque eles não tinham o Espírito dentro antes, o que quer dizer isso? O Espírito Santo se retirou dele porque eles não tinham o Espírito Santo dentro. É aquele Espírito que vem sobre, capacitava e usava eles, depois vai embora. É o mesmo Espírito que também vem sobre nós hoje. É o Espírito que vem sobre, te capacita, te usa para a obra, depois ele vai embora. Eles não tinham o Espírito Santo dentro dele como eu e você tem. Então nós recebemos o Espírito Santo duas vezes, dentro de nós, que é o selo da salvação, e ele não sai mais em hipótese alguma, e o Espírito que vem sobre, que nos unge, que nos capacita a obra do ministério. Então ele se retirou no sentido que ele não estava mais com ele. Quando ele precisasse, ele não poderia mais contar com ele. É porque assim, Davi foi ungido a rei, correto?
Perdão. Sim. Saul foi ungido a rei. Saul. Mas o Espírito Santo vinha sobre ele e capacitava ele para reinar em Israel. Quando Deus ele rejeitou a Saul, o Espírito de Deus saiu dele, porque Deus não vai usar ele mais. Eu não podia mais contar com ele mais sobre ele. Não, com o Espírito Santo não. A partir desse momento não. Agora o Espírito Santo não está. Mas a Bíblia diz que o Senhor enviou o espírito maligno para perturbar ele. Verso de número 15. Então os criados de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito mau da parte do Senhor te assombra. Diga, pois, nosso Senhor a seus servos, que estão em tua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa. Olha isso aqui, irmão. O cara está sendo perturbado por um espírito maligno e ele pede para que chame alguém que saiba tocar harpa. O que tem a ver, irmão, a perturbação do espírito maligno com a tocação de harpa? Olha isso aqui. Por quê, pastor? Para você entender o quão é poderosa a música, os instrumentos musicais, os toques, os ritmos. Vai lá. E será que quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará a sua mão e te acharás melhor. Então disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que toque bem e trazei-o aqui. Vamos pular aqui para a gente ganhar tempo. Verso 23. Verso 22. Então Saul mandou dizer a Jessé: deixa estar Davi perante mim, pois achou graça aos meus olhos. E sucedia que, quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava. Escute, o ritmo da harpa sendo tocada espantava espíritos malignos, ao ponto de Saul sentir-se melhor em sua alma. Por quê? Porque uma música que louva... Oh, Jesus, aleluia! Uma música que verdadeiramente louva a Deus pode te trazer paz e espantar da tua vida espíritos malignos perturbadores. Olha o poder da música. Davi nem cantou, irmão, só dedilhou a harpa. Por quê? Por causa do ritmo, do toque. Escute, por isso que temos que tomar cuidado com os ritmos das músicas. É como eu disse, o ritmo do funk faz com que a alma da pessoa deseje se sensualizar, deseje viver uma vida promíscua, deseje dançar sensualmente, ficar quase nua, ter até relação sexual. Tem música que você vai ouvir que ela vai gerar em você, em sua alma, um desejo de beber. E aí você vai bebendo, mas você nem percebe que por detrás disso, irmão, essa música foi inspirada pelo mundo espiritual. Acredite, irmão, toda música foi inspirada pelo mundo espiritual. Agora cabe nós a entender se essa música é inspirada pelo espírito da luz ou pelo espírito das trevas. Mas que todas as músicas têm o poder de mexer com a sua alma, ela tem. Tem música que te faz lembrar do passado. E te prende ao passado, te prende aos primeiros amores que você teve, a relações que você teve antigamente, ao ponto de você desejar ter aquele namoradinho que você tinha antes do que o seu marido, ter aquela namoradinha que você tinha antes do que sua esposa. Aí você fica lembrando do passado, da vida que você tinha de solteiro. Porque a música tem o poder de fazer você desejar voltar a ser solteiro. E aí você começa a ter sentimento de querer ser uma pessoa solteira, querer sair com os amigos, não se importa mais com a esposa. Eu não sei nem se eu continuo, hein? Que é isso, irmão? A música tem o poder de mexer com a alma. Mexendo com a alma compromete a mente, vontade e a emoção. Pode perguntar, irmã Silvia. O que aconteceu com Saul? O espírito se retirar dele, o espírito todo que capacita, reverte. Deus rejeitou ele, ué. Então pode acontecer com nós hoje. De Deus retirar o espírito?
Não, o espírito sobre, ele vem e sai a todo momento. Ele vem, te usa. Eu acho que tem uma aula na plataforma que eu falo sobre isso. Ele vem, te usa, mas ele vai embora. O espírito sobre não fica sobre nós o tempo todo. Ele vem para um determinado propósito ao qual Deus quer te usar. Ou para pregar, ou para cantar, ou para ensinar alguém. Assim que ele termina de te usar, ele vai embora. Agora, o espírito dentro não sai. Sim, eu entendi essa parte. Eu quero entender se pode acontecer como aconteceu com Saul. Ah, de Deus rejeitar? Ele não tem mais capacitar. Pode. A pior coisa na vida de um homem que pode acontecer é se um dia Deus o rejeitar. A pior coisa. Agora, o espírito dentro não, viu, irmã Silvia? Ainda que Deus te rejeite, o espírito dentro não sai. Mas o sobre, se Deus rejeitar a pessoa, aí ele não capacita mais. Porque, na verdade, irmã Silvia, no tempo da... A Bíblia diz, há um texto que vai dizer assim, ó. Como que é o texto, Jesus? Não extingues o Espírito Santo. O que é isso? Não abafa o Espírito Santo, não cale o Espírito Santo. Porque é assim, ó. O Espírito Santo está no nosso espírito. Então aqui você tem o seu espírito, aqui sua alma e aqui o seu corpo. Mas só o espírito e a alma. Tem o espírito aqui. Há um acesso, irmã Silvia, entre o espírito e a alma. Tipo é como se fosse um canal. E o Espírito Santo acessa esse canal para salvar a tua alma. Então, quando o Espírito Santo acessa esse canal para salvar a tua alma, ô irmã Silvia, é aquele momento que o Espírito Santo fala assim, ó, não faz isso não. Abre mão disso. Eu não estou me agradando disso. É o Espírito tentando mudar a sua alma, salvar a sua alma, transformar a sua alma. Quando que eu cesso o Espírito Santo, que eu extingo o Espírito Santo? Quando eu começo a viver uma vida onde eu não quero mais obedecer a Deus, vou obedecendo, e esse canal que o Espírito Santo tinha acesso à minha alma, ele é bloqueado. Agora o Espírito Santo não tem como acessar mais a minha alma. Então, por quê? Porque eu bloqueei. Então eu posso viver uma vida mundana que eu não consigo mais ouvir o Espírito Santo, entender o Espírito Santo, eu não consigo mais senti-lo. Mas ele está lá no meu espírito, só que eu não consigo, ele não consegue mais ter acesso, porque pela dureza do meu coração eu bloqueei ele. Você conseguiu entender? Então a partir desse momento, aí Deus não usa mais. Aí o Espírito não vem mais. Aí o Espírito Santo que vem sobre, que usava a pessoa, não vem mais. Mas assim, ó, para acontecer isso, irmão Silvio, a pessoa tem que endurecer muito o coração mesmo, e assim, querer viver o resto da vida pelo mundo mesmo, sabe? Pelo meu entender, não é tão fácil isso acontecer na vida do cristão, não. Tá? Então, esse espírito só pode acontecer? Pode. Se Deus rejeitar a pessoa, pode. Conseguiu entender? Maravilha. Vamos lá. Mas entendeu mesmo, né? Tranquilo. Qualquer coisa pode falar que eu repito quantas vezes for necessário. Não tem pressa, não. Então observe, o toque de uma música, o ritmo de um instrumento musical, fez com que o espírito maligno fosse afastado e Saul fosse aliviado dos atormentos. Abra outro texto aí também, 2 Crônicas capítulo 5, verso 11. 2 Crônicas capítulo 5, verso 11. Segunda Crônicas, capítulo 5, verso 11. Então, nós entendemos de onde a música foi criada, a música foi gerada. Lúcifer, quando caiu, o dom da música caiu com ele não perdeu o dom da música. Entendemos que Jubal foi o pai dos instrumentos, ele que criou os instrumentos. E como ele era descendente de Caim, Caim era filho do maligno, a natureza dele é uma natureza caída. Agora, anota isso daí também, irmã Silvia. Olha esse irmão Bosco, anota isso daí, ó. É impossível que alguém que viva numa natureza caída seja inspirada por Deus.
Por isso que eu afirmei para vocês que Jubal, por ter também uma natureza caída como o pai dele, quem inspirou ele foi os espíritos das trevas. Agora, também é impossível que quem tem a natureza de Deus seja inspirada pelo maligno. Quem tem a natureza de Deus, né? Só quem foi salvo não, porque tem pessoas que foi salvo, irmão, que o diabo usa a pessoa até mandar parar. Na mente, né? Na mente, lança, seta. Entendeu? Então, uma pessoa que tem uma natureza caída, que não tem a natureza de Deus, é impossível que ela seja inspirada pelos anjos da luz, pelo Espírito da luz. Segunda Crônicas, capítulo 5, verso 11 em diante, diz assim: E sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, porque todos os sacerdotes que se acharam se santificaram, se guardaram as suas turmas, então eles eram divididos em turmas, e quando os levitas cantores de todos eles, isto é, Asaf, Emã, Gedutum, seus filhos e seus irmãos, vestidos de linho, com símbolo, e com alaúde, e com harpa, observe isso daí, Deus também estabeleceu que eles usassem esse tipo de instrumento musical, alaúde, tambores. Eu não sei se vocês sabem, mas a maioria das igrejas de antigamente, bem antigamente, não aceitava nem bateria dentro da igreja. Por causa do texto que diz que... É ou não é, irmão Silvio? Já ouviu alguém falar isso? Por quê? Porque pelo texto que dizem... Então, por causa do texto que diz em Ezequiel, irmã Silvia, que nele foi criado os tambores. Nele foi. Então eles não aceitavam as baterias, porque achavam que era do diabo. Irmão, Quem toca pandeiro é do diabo. quem toca pandeiro, exatamente. Porque você vai no centro de macumba, de umbanda, irmão, lá eles tocam tambores. Né? Mas, pastor, pode? Claro que pode, irmão. Quem criou tudo foi Deus. O diabo que pegou aquilo que Deus criou para usar para ele hoje. Mas o criador de tudo é Deus. Deus criou tudo. O diabo não cria nada. Põe isso no seu coração. O diabo não cria nada, mas o dom que Deus deu a ele, como ele não perdeu, agora ele usa em favor dele. Vamos lá, verso 13. E quando eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam para fazer ouvir a sua voz, bendizendo e louvando ao Senhor, e quando levantavam eles a voz com trombetas e símbolos e outros instrumentos músicos, para bendizerem ao Senhor, porque era bom, porque a sua benignidade durava para sempre. Então a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor, e não podiam sacerdotes ter-se em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. O que aconteceu aqui? Por meio da música, a presença de Deus, a Shekhinah de Deus, foi manifesta, foi atraída. Por que, irmão Bosco? Por que, irmã Cleide? Porque a música tem o poder de atrair a presença de Deus. Meu Deus. E Deus é um espírito. O que nos dá a entender que as músicas, seja ela inspirada pela luz ou pelas trevas, também tem o poder de atrair espíritos. Quando se toca a batida do funk, o espírito da sensualidade manifesta naquele meio. Quem conseguiu pegar? Amém. Quando tá no centro de macumba, que vai tocar música para pombagira, o ritmo da música, o toque da música e a letra da música faz com que a pombagira desça. Não desce nenhum outro, vai descer pombagira. Mas se eles quiserem chamar o Exu Caveira, canta outra música, toca outro ritmo. Cada ritmo envolve, tem o Zé Pilintra. Então cada ritmo vai atrair um espírito. Pode perguntar, irmã Silvia. A música para ter um poder de atrair a glória de Deus também é ritmo, também é a letra? Também. Quer ver, ó? Ô Vini, você tá aí? Ele que me falou sobre isso. Eu não sabia disso. Um dia ele aqui em casa, em uma das aulas, ele falou isso pra mim.
Você consegue falar pra gente aqui sobre aquele ritmo de Deus que você falou? Eu não me recordo direito. A frequência de Deus? É uma frequência, né? Só que agora eu não lembro de cor qual que é mesmo. 357, 369, alguma coisa assim, né? Deixa eu ver se eu... Vai falando com eles aí que eu vou ver se eu acho aqui. Explica... Eu lembro que era uma frequência, se não me engano, era a nota Si, se não me engano. E essa frequência, ela tem qual propósito, qual objetivo, Vini? Você lembra? É uma nota, né? Uma dominante, né? A ideia que dá é que essa frequência chamada frequência de Deus é uma nota musical que pode ultrapassar o mundo físico e alcançar o mundo espiritual. Vocês conseguiram entender? Amém. Ó, há um estudo que fala assim, ó, essa é uma frequência que tem sido associada à estimulação dos nossos lados intuitivo e espiritual, além de promover a cura emocional. Então essa frequência, ela tem o poder de atingir Deus do mundo espiritual. Eles falam, né, o mundo espiritual pode trazer cura, de trazer a você. Acredito eu que Davi alcançou essa frequência. Eu não sei se você sabe, mas quando você ora, há um lado do seu cérebro que ela começa um dia que eu achar o vídeo eu mostro pra vocês. Ela começa a evoluir, que ela vai te trazer paz, ela vai te trazer descanso. Vocês estão conseguindo entender? E é uma parte do cérebro que só consegue ser alcançada por oração. Ela pode curar a pessoa emocionalmente até enfermidades no corpo. Então essa frequência. Então observe, irmã Silvia, acredito eu que Davi alcançou essa frequência. Mas como? Como? Inspirado pelo anjo da luz ou pelo Espírito Santo. Quem conseguiu entender? Amém. Glória a Deus. Então observe, vamos lá, para a gente finalizar a nossa aula hoje. A irmã Cleide, a outra irmã também que entrou, gostaria que você tivesse pegado desde o começo, que foi muito revelador, nós entendemos a origem da música, o princípio, mas eu quero ver se eu pego essa aula, eu quero ver se eu coloco ela no YouTube, para alcançar mais vidas. Depois vocês podem assistir desde o início, mas assistam que vai ser muito revelador. Vamos lá. A maioria das músicas gospel não louva a Deus. Não louva a Deus. Por quê, pastor? Porque o centro dessas músicas não é Deus, é o homem. Correto? Não louva a Deus. Então observe. Essas músicas têm como centro o homem. Vai mexer com a emoção e o sentimento do homem. Quando eu falo homem, é mulher e homem, tá? Ao ponto de até fazerem eles chorarem. Por quê? Vamos supor que a pessoa está passando por uma prova, uma dificuldade, seja qualquer coisa. Está no deserto. Ouve uma música gospel, onde a letra dessa música fala que Deus vai te levantar, Deus vai te abençoar, Deus vai te arrancar. Aquilo vai mexer, vai tocar na alma da pessoa, vai mexer com as emoções dela, fazer ela chorar. E a pessoa acredita que aquela música está louvando a Deus. Não está louvando a Deus, irmão. Ela só está mexendo com a tua alma. Assim como outras músicas mexem com a sua alma, te dá desejo de beber. Assim como outras músicas mexem com a sua alma, te dá desejo de viver o passado. Entendeu? São músicas que mexem, mas não louva a Deus. Porque as músicas, para que eu venha louvar a Deus, primeiro eu preciso conhecer Ele. Ninguém consegue louvar a Deus se não conhecer Ele. Pastor, me explica melhor. Tem que ser outra aula. Na plataforma tem essa aula. Sobre a diferença de música, louvor e adoração. São três coisas diferentes. Adorar não é cantar música a Deus e é diferente de louvar. Então o verdadeiro louvor vem de quando eu conheço a Deus, os seus feitos, e conhecendo a Deus eu começo a elogiá-lo. Então eu posso louvar a Deus sem cantar nenhuma música, porque louvor não tem nada a ver com música, mas eu posso louvar a Deus também por meio da música. E um dos significados da palavra louvor é elogiar, reconhecer os feitos. Então, para mim elogiar a Deus, primeiro eu preciso conhecer Ele. E agora eu te falo, ninguém que não estuda as Escrituras verdadeiramente louva a Deus. Porque se é as Escrituras Sagradas que revelam a Deus e eu não estudo as Escrituras,
eu não louvo a Deus. Eu acho que louvo, né? Mas não louvo. Então a maioria das músicas gospel não louva a Deus. Mas ela mexe com sua alma, com seu sentimento. Quem já ouviu batidas e ritmo de música, não precisa nem cantar, só a batida do ritmo ela já mexe com o seu coração. Ela já mexe com a sua alma. Ela já te faz querer dançar. Tem gente, irmão, que só tocar um pagodinho o pé já começa a balançar. É assim ou não é? Tocou um pagodinho, irmão, a pessoa tá com a perna cruzada, o pé já começa. Se deixar mais 2 minutos, já tá lá no meio do samba, da roda. Ah, não entendi não, viu, pastor? Esse meu sangue preto aqui é terrível. Aí, ó. Tem até crente que faz. Se deixar 5 minutinhos crente nessa roda, irmão, daqui a pouco tá lá no meio. Por quê? Porque a música tem o poder de mexer com a sua alma e ditar o que você vai fazer ou não. Quem tá conseguindo entender? Se tocar uma lambada, se começar a tocar uma lambada aí, irmão, o cara chama a mulher ali e já começa a dançar. Porque a música, ela tem o poder... Por que eu tô falando isso? Às vezes até num tom de brincadeira. Para você entender que a música tem o poder de ditar o que você vai fazer ou não. Porque quando a música alcança a sua alma, ela compromete a sua mente, seus pensamentos, sua vontade e suas emoções. Alguma pergunta? Agora, tirem de conclusão se é legal você ouvir música secular ou não. O que essas músicas seculares estão induzindo o seu sentimento, a sua vontade? Quando você ouve, o que ela te dá desejo do quê? Dá desejo de você viver no passado, de você beber, de você dançar, de você rebolar, de você fazer as coisas pro mundo? Detalhe, guarde isso no seu coração. Toda música que foi gerada por alguém que não tem a natureza de Deus, acredite, irmão, não foi inspirada pelo Espírito Santo. Não tem como. Não tem como alguém que não tem a natureza de Deus ser inspirado pelo Espírito Santo. Então vai ser inspirado por quem? Pelas trevas. Amém? Amém. Alguém tem alguma dúvida, irmã Cleide? A irmãzinha que entrou aí também? Se tiver, pode ficar à vontade. Tem uma dúvida, pastor? Pode perguntar, irmã Cleide. Não tem uma dúvida, não. Ficou bem... Não, pode perguntar. Pode ouvir flashback, né? Mas pode ouvir música de flashback, né? Aí, ó. A irmã... Eu já tô acabando com as músicas da irmã. Mas nós aqui, Por que que eu tô falando isso? Porque a música é muito espiritual.